nesse assunto, eu quero voltar lá para a reunião do Flávio Bolsonaro. Marília Ribeiro tem mais informações. Muito do apoio das mulheres e que ele vai ter, como eu falei antes, as mulheres querem apoiar o Flávio Bolsonaro, estão muito engajadas nesse pleito eleitoral. E cada vez mais mulheres estão participando da política. Mas igual, como é que... pra Michelle? Porque assim, ele quer o apoio das mulheres, óbvio. E a Michelle é a esposa Ele tem o apoio das mulheres, não de todas, né? Mas ele tem de grande parte das mulheres. E vai buscar Hoje, inclusive, na pesquisa que saiu, ele tá melhor que o Lula entre as mulheres, se vocês viram. Mas a questão da Michelle, ele vai buscar esse apoio independente da decisão dela de ontem? Sei que é um assunto superado a questão dela ter saído do PL mulher, mas assim, ela é uma figura muito importante para o eleitorado conservador. Então, assim, foi discutido isso? Ele vai procurá-la? Ela deve participar no dia 25 do lançamento da campanha dele? Não foi tratado isso. O Flávio Bolsonaro está ouvindo as mulheres continua ouvindo as mulheres que estão presentes lá na reunião, em que a gente está falando o que a gente faria se a gente fosse um dia presidente da República, qual a pauta que a gente adotaria. Tem mulheres falando da questão das doenças raras, tem mulheres falando da questão das pessoas com deficiência, tem mulheres como eu falando da questão da segurança, né, da questão do armamento civil, que eu defendo, que a mulher que queira ter o direito de poder se defender, que ela tenha esse direito, né, que o Lula cortou esse direito. Tem mulher falando, como eu também falei, da questão da revogação da reforma tributária, que atinge a todos, inclusive as mulheres, porque a mulher gosta de consumir. E nós vamos ter o maior IVA do planeta, que vai dificultar ainda mais. Já está difícil para a mulher ir ao mercado, para as pessoas irem ao mercado, e isso inclui as mulheres. Então, nós estamos tratando de pautas de importância, de relevância para o Brasil. Nós não estamos tratando de qualquer coisa menor, né? Coisa menor que possa envolver aí todo time, ele tem alguns problemas às vezes. E esse é um problema que já está resolvido, assunto encerrado. E a senhora, como vice, foi discutido também, porque querendo ou não, a pauta das mulheres tem esse pedido para que uma vice seja mulher. O Eduardo, obviamente, né, a gente já sabe, tem tempo, indicou o seu nome, então, e aí, como é que tá? Olha, isso não foi discutido. Eu me sinto muito honrada de ter sido indicada pelo meu amigo Eduardo Bolsonaro, que teve uma importância muito grande na minha trajetória política. Desde que eu fui candidata a prefeita lá em Criciúma, em 2020, ele esteve ao meu lado e ele defendeu e continua defendendo o meu nome. Mas eu sempre disse que eu não trabalhei para isso e que eu deixo o Flávio Bolsonaro bem à vontade, a cúpula do PL, para decidir o que for melhor para a gente ganhar a eleição. Entendeu? Então, se for necessário agregar outras forças políticas e a gente entende a necessidade disso, eu vou apoiar. Eu vou apoiar tudo que for preciso para a gente fazer o Flávio Bolsonaro presidente do Brasil, porque o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Nós precisamos resgatar o Brasil de uma vez por todas. Beleza, pessoal? Beleza, agora eu perfeito, vou... deputado. Obrigada. Para facilitar, promover a candidatura pouquinho. de mais mulheres dentro do PL? Como é que é? Houve uma discussão a respeito. Bom, tá aí, a deputada Júlia Zanata, que inclusive era uma das cotadas, citadas, aventadas para ser a vice na chapa do Flávio Bolsonaro, PL que não quer uma chapa puro sangue. E teve fala do Flávio Bolsonaro durante um evento e a gente também vai assistir. Da fala do Paulo Figueiredo. O que você acha da fala? Eu sei repetir. Repete. Tá filmando. Filma, Rafael. Continua. Bom, eu quero, mais uma vez aqui, começando do início, então. Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio, uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com o meu irmão. Ele trabalha, ajuda, tanto é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá. E em função disso, que as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala a partir do momento que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive da fala da minha esposa. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar. E nunca ele poderia dizer que é culpa das mulheres. Eu vou explicar por quê. Porque se as pesquisas mostram que tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco, é falta de competência minha. É a falta de comunicação que nós, todos da direita, temos que acabar com essa falta de comunicação. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Porque a partir do momento que a gente conseguir ter esse diálogo aberto com todas as mulheres, mostrar que as pautas que elas são favoráveis são as mesmas pautas que a direita defende, é assim que a gente vai resolver. Não é
acusando as mulheres de não saberem votar. É mostrando para a maioria das mulheres que nós somos o melhor, que nós temos as melhores propostas, que nós defendemos as mulheres de verdade, que nós vamos cuidar das mulheres de verdade. E é isso que nós vamos apresentar durante essa pré-campanha, depois de ganharmos a eleição e durante o nosso mandato. Porque vai ser um mandato que mais vai proteger e valorizar as mulheres na história desse país. Então, quero deixar aqui essa linha arriscada com relação a isso. Aí, linha arriscada do Flávio Bolsonaro entre Paulo Figueiredo. Agora vamos ver se o Paulo Figueiredo vai repercutir o assunto, né? A gente tem Marília Ribeiro de novo para falar conosco direto lá do evento, da porta do evento do Flávio Bolsonaro. Marília, tem aí, né? Zanata já falou, vocês na expectativa de outros parlamentares falarem também, outras mulheres. O que a gente pode tirar do que a Zanata trouxe para vocês? Vamos lá, Neila. Trouxe um pouquinho, né, do que ela pôde acompanhar ali durante essa reunião promovida pelo senador Flávio Bolsonaro, com foco aí nas mulheres. Ela disse que a respeito, né, da presidência do PL Mulher, ontem Michele Bolsonaro acabou deixando o cargo em aberto, então agora o PL Mulher segue sem uma liderança. Júlia Zanata disse que isso será discutido com a própria Michele, com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que isso vai gerar ainda uma discussão sobre quem deve assumir. Questionamos se ela poderia ser, ela acabou desconversando. Também falou que aqui dentro, né, o senador Flávio Bolsonaro está ouvindo as mulheres, está ouvindo ali parte do que elas trazem, né, nas suas pautas, seja doenças raras, eleitorado feminino. Então ele está aqui para escutar. Ela disse também que ele acabou repudiando as falas de Paulo Figueiredo. A gente acabou de trazer, né, um trechinho aí da fala do senador durante o evento, que foi publicada aí por uma pré-candidata a deputada federal nas suas redes sociais. E ele acabou repudiando a fala de Paulo Figueiredo. Questionamos também, Neila, sobre a vice, né? Sobre ela, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, ser vice. Importante a gente trazer que o nome de Júlia Zanata foi levantado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. A deputada Júlia, ela acabou agradecendo esse apoio vindo de Eduardo Bolsonaro, disse que ele é um grande amigo, mas que isso não foi discutido nesta quarta-feira aqui em Brasília. Questionamos também sobre o futuro, né? Caso Flávio Bolsonaro venha a ser eleito presidente da República, como que deve ficar os cargos divididos dentro dos ministérios. Ela falou que também isso não foi discutido. Aos poucos, a gente está vendo essa reunião ser finalizada e a gente vai trazendo os detalhes dela, seja ali através das redes sociais dos parlamentares que estão participando, seja aqui eles saindo e conversando com a gente. Neila. Muito bem, Marília. Estamos aqui a postos quando você nos chamar. Obrigada mais uma vez. Vou falar com o Felipe um pouquinho sobre isso. Então, o Flávio Bolsonaro acabou se manifestando, a gente disse, né? Já havíamos dito ontem e hoje sobre a necessidade do Flávio Bolsonaro se manifestar sobre a fala do Paulo Figueiredo, já que ele entende que as mulheres são importantes para o pleito eleitoral e para elegê-lo mesmo. Deixou claro que, apesar de um amigo e de uma pessoa que ajuda o irmão e o ajuda lá nas necessidades, nos assuntos junto aos Estados Unidos, ele não faz parte da campanha do Flávio Bolsonaro, deixando Paulo Figueiredo fora dessa discussão de campanha, dizendo que estão jogando afirmações no colo dele que não são dele. Então, deixou claro, repudiou e ainda disse, olha, se ele está dizendo que as mulheres votam mal, ele está dizendo também da minha esposa. Então, ele acabou se posicionando a respeito disso, né? Não dá para passar nada, Felipe. Agora, no que diz respeito à mulher, ele vai ter que se posicionar. A gente fica cobrando, né, que o Flávio Bolsonaro fizesse uma declaração pública falando se apoia ou não a declaração do Paulo Figueiredo. Até porque o momento em que ele é colocado como machista e misógino, muito por conta do vídeo da Michele Bolsonaro, né, que colocou que ele havia falado para sair da política, né, que não entende nada de política, que chegou agora naquele momento e que veio ficar fora do seu partidário, né? E esse vídeo do Paulo Figueiredo, com o silêncio do Flávio Bolsonaro, apenas ressoava, né, a ideia de que o Flávio Bolsonaro apoiou o vídeo do Figueiredo. Agora não, agora ele fez uma declaração, tudo bem que não foi pública, né, foi num evento, né, para mulheres, que foi divulgado, né, por uma rede social de uma candidata a deputada distrital, que ele rechaçou, né, o depoimento e a declaração do Paulo Figueiredo. E mais do que isso, né, ele desautorizou o Paulo Figueiredo
a falar, né, sobre a campanha política dele, ao afirmar que o Paulo Figueiredo não integra, né, o seu comitê de pré-campanha. E teve um ponto importante da declaração do Flávio Bolsonaro, né, que ele faz uma meia-culpa também, e fala que o problema do voto feminino não ir para o PL, não ir para ele, é porque havia uma falta de comunicação muito clara em relação a ele com as mulheres, né, dizendo que ele deve aprimorar e deve afinar o seu discurso para as mulheres, caso ele queira, de fato, ter o apoio das mulheres nas eleições, que é o apoio necessário para ganhar as eleições, né? Eu vou até repetir o que eu falei anteriormente. Independentes e mulheres são o divisor de água que faz alguém perder ou ganhar as eleições. E esse público, agora, nesse momento, está muito mais com o Lula do que com o Flávio Bolsonaro. Mas, Neila, não dá para o Flávio Bolsonaro tirar a pecha, né, de machista e misógino sem o apoio da Damares direto e sem o apoio da Michelle Bolsonaro. Então, além de rechaçar, na minha opinião, a declaração do Paulo Figueiredo, ele deve buscar também o apoio da Michelle Bolsonaro.